Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, reunidos hoje mais uma vez para falarmos do estudo do livro Falando com os Espíritos de Américo Sucena. Hoje estaremos encerrando o nosso trabalho. Hoje é a última parte do nosso estudo. Hoje estaremos falando sobre harmonia, a formação dos grupos mediúnicos na casa espírita. É um trabalho muito legal que Sucena fez aqui no final do livro, né? Depois das pesquisas todas que ele fez e muita gente perguntando, ele resolveu fazer esse capítulo aqui e dar algumas dicas que já foram dadas com certeza pelo nosso codificador, né? Allan Kardec, nas obras fundamentais que foi por ele codificada. Por isso que falei num vídeo que eu postei lá na nossa página, que nós estaríamos estudando outras obras que tivessem ligação com as obras fundamentais de Kardec. E o que o Sucena fala aqui, neste livro, que eu reportei para vocês aí, contando com esse de hoje, 19 capítulos, é fundamentado nas obras de Kardec. E claro, com a pesquisa de campo dele, que ele fez, o trabalho que ele teve durante anos, mais de 10 anos, pesquisando, estudando, trazendo informações não diferentes da de Kardec, mas talvez num linguajar mais atual, não é isso? Mas seguindo as orientações do mestre Kardec, ok? Então, vamos lá para darmos início a essa nossa última parte, que é muito, muito importante e muito interessante também. E começa ele dizendo o seguinte: em alguns seminários que fiz, dirigentes e participantes têm me solicitado alguma orientação no sentido da formação de grupos mediúnicos. Formatar e manter grupos mediúnicos em serviço por 10, 20 ou 30 anos, mantê-los com o mínimo de rotatividade de seus participantes, não é uma tarefa simples. Resolvemos então contar um pouco do que fizemos, alertando antes de mais nada que não temos grupos perfeitos, mas temos grupo com pouca rotatividade, o que ao longo do tempo acarretam certa harmonia entre os seus participantes. Isso também, exalta ele, não quer dizer que grupo com menos tempo não tem harmonia. Isso vai depender muito, né, de quem está ali dirigindo, né, o diretor físico, o diretor espiritual que estiver fazendo, que estiver tomando conta daquele trabalho que está sendo desenvolvido lá na Casa Espíritas. Continua ele. Alguns dirigentes espíritas são taxados de formadores de panelinha. Para quem anda nas casas espíritas, visitando, tomando informações, conversando com os confrades, vê isso. A gente vê muito disso, a gente pergunta, a gente faz amizades e pergunta como é que eu trabalho aqui nessa casa, como é que faz, como é que não faz, e acabam falando e contando pra gente, né? Aqui tem a panelinha de fulano, tem a panelinha de ciclano, não sei o que, coisa e tal. Isso é normal a gente ouvir por aí.
Mas eu posso dizer, eu, Jorge, não Sucena, eu, Jorge, posso dizer que já ouvi isso de várias pessoas e em alguns lugares. Não em todos, mas em alguns lugares. E eu afirmo que isto é culpa do dirigente, de mais ninguém. Porque se o dirigente começar a dar destaque a um, a outro, a A, B ou C, e formar um grupo, e B, C, D e J formar outro grupo, começa a ter esse tipo de coisa. Por que ele está separando? Por que na terça é sempre aquele mesmo pessoal? Por que na quarta é sempre aquele mesmo grupo? Seria interessante que ele fizesse rodízio, sem ficar dando preferência a médio A, B ou C. A é melhor do que B, B é melhor do que C. Isso é matemática, cara. Não é esse centro espírita. Lá todos têm que ser iguais. Partindo-se do princípio que todos foram orientados, que todos estudaram as obras fundamentais de Kardec, que não ficaram lendo livros besteróis, que todos eles se harmonizam com a mesma ideia, porque estudaram a mesma coisa, compactuaram das mesmas informações. Nós somos formadores de opiniões, e se todos têm a mesma opinião, não vai ter A ou B melhor um do que o outro. Eu falo isso lá dentro da casa espírita, na formação do médium. Eu não tenho nada a ver com a moral desse médium lá fora do centro, se ele é bom, se ele é ruim, se ele não é. Isso não é problema nosso. Lá dentro da casa espírita, se ele tiver uma boa formação, é claro que lá fora ele também vai ter uma boa formação. Mas é o dirigente que é culpado, porque tem mania de ficar separando A, B e C, D, E e F lá para o outro lado. Faz rodízio. Hoje o A e o B estão aqui, amanhã o A e o B estão lá no outro grupo. E o C e o D vêm para cá, para esse. Está sempre rodando, não deixando ninguém ter preferência. E parando com aquele velho, antigo papo de que fulano é que é bom, ciclano é que é bom, que nada. Todos são bons, desde que tenham base naquilo que estão fazendo. Desde que todos eles tenham estudado a mesma coisa. Aí vai funcionar com muita harmonia, o grupo vai ser um grupo bom, vai durar muito tempo, não é isso? Não vai ter que ter muita rotatividade e por aí afora. A panelinha ocorre quando não há critério técnico e administrativos, claro, a ponto de não causar nenhuma dúvida entre os postulantes ao trabalho. Foi o que eu acabei de dizer. O dirigente espírita, lá material, e o dirigente espiritual, os dois em harmonia, e tem que estar de olho nessas coisas. Quando notar que um não está muito bem com o outro, é chamar e conversar. O que está vendo? Qual o problema? Vamos resolver isso. E se médio for melindrado, como a gente vê muitos por aí, se zangar, ficar tristinho, aborrecido, zangado, porque, olha, eu posso dizer uma coisa para vocês, o caminho é livre, né? Cada um tem que seguir seu caminho, que siga, mas que pelo menos não atrapalhe, né? Toda sociedade espírita deve ter regulamentos claros. A sociedade parisiense tinha o seu. Lá, a sociedade parisiense, na época de Kardec, tinha seus regulamentos, sim. Talvez muito não conheça, nem leram, porque muitos médios que a gente vê hoje fazendo trabalhos nas casas espíritas, trabalhos mediúnicos, são médiuns somente.
não são espíritas propriamente dito, porque eles têm o dom da mediunidade, mas de repente nunca leram nada de Kardec. Mas como é um médium comunicante, é um médium psicográfico, é um médium que atua lá, seja na área que for, audiente, vidente, seja o que for, é bom, o dirigente da casa aceita, deixa ele lá, mas não bota ele para estudar, o que é um grande erro. Eu não queria, dentro da minha casa, um médium que fosse muito bom em determinada coisa, mas que não conhecesse Kardec. Ou ele conhece Kardec e continua sendo o médium bom que ele é, ou então ele não seria médium da minha casa. Não é bem por aí que a coisa funciona. As duas coisas têm que estar junto, porque ele ser médium é uma coisa, ele ser um espírita é outra totalmente diferente. Minha opinião. Isso eu não estou lendo aqui no livro não, tá? É a minha opinião. Mas, como eu sei que muitos não conhecem, e o Sucena fala aqui, vamos lá. Allan Kardec, no capítulo 30 do Livro dos Médiuns, informa o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E nós vamos destacar aqui alguns artigos. Não todos, mas alguns artigos. Artigo 2º. Composição. Membros titulares. Sócios livres. Membros correspondentes. Artigo 3. A sociedade só admite iniciados nos seus princípios, interessado em instruir-se. Esse eu acho sensacional. Iniciados em seus princípios. Qual é o princípio? Qual é a base de tudo? Os livros da codificação. Estudou? Não. Então vai estudar para depois você ser trabalhador efetivo da casa, tá? E que tenha interesse em instruir-se, como ele diz aqui. Não é aquele cara que vai lá uma vez ou outra, não. Não é ficar assistindo palestrinha também, não, porque isso também não vai levar a nada, não. E nem lendo livros paralelos e achando que eles que são legal, porque agora está falando no linguajar moderno, trouxeram outras histórias para contar para a gente. Não. Até tem alguma coisa de interessante, algum deles aí a gente aproveita alguma coisa. Mas a gente tem que conhecer primeiro a base. A base é Kardec. Doe a quem doer. Esta é a regra fundamental. Tem que aprender lá com Kardec primeiro, para depois estudar o outro. Porque se você não aprender lá, o outro você vai aprender errado. Você vai achar que eles estão falando alguma coisa lá e não é nada daquilo. Artigo 4. A sociedade não admite quem possa ser motivo de perturbação. Aquele cara que vai para lá a fim só de ficar bagunçando, perturbando. Opositores sistemáticos. E esse nem falar. Artigo 5. Para ser admitido sócio livre por 1 ano, assistir mais da metade das reuniões, dar prova de sua adesão aos princípios, apoio de 3 membros titulares. Essa aqui eu vou também dar minha pontada aqui no artigo 5º, para ser admitido sócio livre por 1 ano. Depois de 1 ano, tudo bem. Assistir mais da metade das reuniões. Eu só posso ir segunda, que segunda-feira tem palestra. Ué, mas na quarta e na quinta tem estudo do livro tal, do livro tal. Mas eu não posso. Então, meu querido, você não vai fazer parte do quadro mediúnico da casa. Você vai ser um simpatizante, tá bom? Assistir mais da metade das reuniões. O centro funciona 4 dias por semana. Uma suposição, um exemplo. Pelo menos em 2 você tem que ir. Eu sei que todos nós temos compromissos. Eu sei que todos nós temos outros afazeres. E tem aquelas pessoas que falam também, porque eu detesto essa palavra. Eu detesto quando ouço alguém falar, não tenho tempo. Tem sim, arruma.
Tempo, quando a gente não tem, a gente fabrica. A gente cria. A gente até inventa. Mas tem. Não vem com essa conversinha não que tem. Entendeu? Apoio de 3 membros titulares. É claro que tem que ter pelo menos 3 titulares da casa, dando suporte aos mais novos, né? No livro dos médios temos também, nos itens 330 e 31, características de uma reunião séria. Essa eu vou ler também. Item 1. Cada indivíduo é cercado de certo número de companheiros invisíveis de caráter semelhante. Toda pessoa entra numa reunião espírita leva consigo espíritos que lhe são simpáticos. Assim, toda pessoa e seus acompanhantes podem exercer sobre a reunião ou sobre as comunicações boa ou má influência. Uma reunião perfeita, 4. Uma reunião perfeita seria aquela em que todos os membros só levassem consigo espíritos bons. Poxa, seria maravilha, né? 5. Na falta da perfeição, a melhor reunião será aquela em que o bem supere o mal. 6. Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades são a soma dos seus membros. E 7. Ora, um grupo será tanto mais forte quanto mais homogêneo ele for. Fica aí os itens, né, que eu citei, que está lá no 330 e 301 do livro dos médios. Mais dúvidas? Mande e-mail para a gente. 7. Vou falar de algo aqui também que muitos desconhecem. Na Revista Espírita de 1862, vamos encontrar a seguinte advertência de Allan Kardec sobre homogeneidade. Diz ele, abre aspas, sem homogeneidade não há uma união simpática entre os membros, não há relações afetuosas, sem união não há estabilidade, sem estabilidade não há calma, sem calma não há trabalho sério, de onde concluímos que a homogeneidade é o princípio vital de toda a reunião espírita. Para se conseguir harmonia e homogeneidade, é preciso que os dirigentes da casa espírita tenham um regulamento para admitir, aferir a qualidade técnica dos colaboradores das reuniões mediúnicas. Alguém tem que ver isso. Alguém tem que estar atento a isto. Tem que ter uma pessoa, ou 2, ou 3 pessoas qualificadas, né? Membros da casa, que verifique isso. E não que fiquem fazendo diversas outras atividades e não tá nem aí. Ah, não posso, estou na cantina. Ah, não posso, estou na livraria. Ah, não posso. Você quer ver a coisa que mais me entristece e me aborrece? É quando eu vou a primeira vez numa casa espírita que eu nunca fui, e vou entrando, vou sentando e fico ali aguardando a reunião e não fui recepcionado por ninguém. Eu fico muito chateado quando isso acontece. Não que eu queira ser recepcionado por ninguém, é que eu queria que aquela casa fosse uma casa mesmo espírita, onde tivesse uma pessoa dedicada a receber os nossos irmãos que vêm de primeira vez, dar a ele informações. Olha, ali tem uma sala disso, ali tem não sei o que, ali é a livraria, ali é sala de estudo, aqui é sala de conferências, a diretoria fica naquela porta. Alguém que nos fornecesse dados para não ficarmos olhando para um lado, para o outro, às vezes, por muitas vezes, deixando de prestar atenção naquilo que está sendo dito na reunião. Por quê? Porque não tinha um irmão lá para nos recepcionar. Essa é a minha opinião particular. Não está escrito aqui no livro, não.
Não se está querendo excluir ninguém da possibilidade de trabalhar nessas atividades. Estamos sugerindo que o trabalhador nessa seara tem de apresentar a habilidade para isso. Alguns critérios precisam ser estabelecidos para os candidatos à mediunidade. Exemplo: frequência no curso de preparação mediúnica, ou seja, ele tem que se preparar lá no estudo das obras fundamentais. Não ter atrasos, ter postura adequada durante o trabalho de estudo e no trabalho prático, com certeza. Observar aqueles que trazem sempre um livro de leitura antes do trabalho, etc. Porque às vezes o cara vem com, como eu costumo dizer, eu sei que muitas pessoas não gostam, muitas criticam, mas não tem problema, podem criticar à vontade. Às vezes o cara vem com um livrinho lá, o que a gente vê mais hoje aí, gente, me perdoe aqui, eu vou abrir lá dentro, o que temos mais hoje no mercado de venda de livros espíritas são autores espíritas que contam um monte de historinha e que não tem nada a ver com a base. Aí o fulano acha que é legal porque foi uma história que mexeu, fez ele chorar e não sei o que lá, era um romance muito bonito, e ele sai acreditando naquilo. Quando a coisa não funciona desta forma lá do outro lado. É preciso ter coerência. É preciso ler a base primeiro para saber que aquela historinha, muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, saiu da cabecinha daquele médium. Não foi ditado por ninguém. Ou se foi inspirado, não foi uma boa inspiração. Porque não são só os bons espíritos que nos influenciam, os maus também. E os maus, meus queridos irmãos, contam cada historinha linda que é de deixar a gente de queixo caído e lágrimas nos olhos, para que você possa não aprender o correto e se sensibilizar com tudo aquilo que ele falou e que o outro colocou lá no livro, ok? Isso tem que ser prestado muita atenção. Mas, encerrando aqui, mas não só cabe ao dirigente do grupo criar motivações adequadas aos trabalhadores. Conhecemos grupos que têm 28 anos de existência, grupos que têm 15 anos de existência. O grupo candidato ao trabalho mediúnico deve fazer, além do estudo sobre mediunidade, um treinamento, um exercício prático que deve durar pelo menos 1 ano em reuniões semanais. Olha, e isso é coisa que a gente não vê muito por aí. O cara entrou, deu uma balançada qualquer, se manifestou lá de alguma maneira, escreveu 2 ou 3 linhas com as frasezinhas bonitas, bota fulano para ser médium. Não é bem por aí, né? Não é bem assim que a banda toca, falando no linguajar bem popular e bem claro. Não é assim que a banda toca. Mas é assim que infelizmente acontece. Eu sei que vão descer a lenha em mim por eu estar falando isso, mas lamento. É o que eu vejo, é o que eu estou dizendo que está errado e provo que está errado. Porque não é assim que a coisa funciona, né? Falamos anteriormente, aqui agora, há poucos minutos atrás, tem que ter pelo menos 1 ano de estudo. 1 ano de participação ativa em tarefas dentro da casa, para depois ser ele condecorado como um médium atuante da casa. Os dirigentes, encerrando ele, os dirigentes devem sempre criar um clima de aceitação de erros, para que todos aprendam com eles. Assim, o esclarecedor dirigente da reunião mediúnica precisa e deve informar quando tem alguma dificuldade no atendimento. Isso é salutar para todos os esclarecedores, que vão se observar mais sem achar que são imunes ao engano. É preciso aprender com os chamados erros. Errou, fala.
porque isso vai ser muito bom para ele. É bom estarmos atentos às atitudes que são inadequadas ao grupo mediúnico. Abaixo, ele aqui vai citar alguns nomes de esclarecedores que eu não vou poder citar, que são vários, mas depois, quem quiser, eu posso enviar para vocês. Ele cita alguns inconvenientes que devem e precisam ser evitados entre os componentes. Ele cita uma série aqui dos médios e esclarecedores, ok? Aqueles que tiverem interessado em saber quais são esses e que não possuem o livro, eu terei o prazer de enviar para vocês através do e-mail, ok? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, encerramos aqui o nosso estudo do livro Falando com os Espíritos, de Américo Sucena. Volto a repetir, espero que vocês tenham gostado do estudo, espero que aqueles que tenham dúvidas, aqueles que quiserem um esclarecimento maior, escrevam para o nosso e-mail estudandokardec.rj@gmail.com e teremos o maior prazer em estar respondendo a todos vocês, ok? Meus queridos irmãos, Deus em seu coração, aqui encerramos hoje esse trabalho, mas o nosso trabalho continua, ok? Teremos novos podcasts, teremos novos vídeos falando sobre o Espiritismo, ok? Um abraço fraterno em todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. E não se esqueçam, Espiritismo sem estudo é Espiritismo sem qualidade. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.